de eleição. Final de semana foi de muita conversa, muito discurso. O presidente Lula fez um discurso muito enfático lá na Bahia sobre a eleição de 26. Também falou de erros do PT, cobrou aliados e disse que essa eleição agora de outubro vai ser uma guerra. Eu vou chamar o Guilherme Bausa, porque ele está acompanhando e vai contar pra gente, trazendo todos os detalhes. Bausa, boa tarde. Oi, Sadi, muito boa tarde a você, a todos do estúdio e a vocês que nos acompanham nesse momento na Globo News. De fato, foi o discurso mais agressivo, digamos assim, do presidente Lula nos últimos tempos, ou em muito tempo. Ele participou do aniversário do PT em Salvador, na Bahia, falou para uma plateia ali de militantes, dirigentes partidários, os quadros do PT, todos ali, também ministros, etc. E usou esses termos que você mencionou, disse que a eleição de 2026 vai ser uma guerra, abre aspas, temos que ser mais desaforados que eles, acabou Lulinha, paz e amor, e fez críticas à política, a forma como a política é conduzida hoje. Ele disse que a política está apodrecida e criticou a mercantilização da política. Fui conversar com alguns aliados do presidente, Sadi, para tentar interpretar, entender melhor essas declarações do Lula. O que essas fontes me disseram foi o seguinte: primeiro, importante lembrar que o Lula ali estava falando para a base petista, para militância, e sempre que ele está nesses eventos ele costuma adotar um tom acima. Também essas fontes me lembraram. O Lula está incomodado, tem demonstrado irritação, de fato, com acontecimentos do mundo político. Por exemplo, essa história do Banco Master, a questão das emendas parlamentares, na relação do Congresso com o Palácio do Planalto. Então ele está insatisfeito. E tem um outro ponto que me lembraram que ele passou recados para o próprio Partido dos Trabalhadores, porque o Lula fica incomodado com setores do partido que, na visão dele, são muito subservientes ao Centrão. Ele já manifestou isso algumas vezes ao longo desse terceiro mandato e, na visão de aliados dele, ele deu esse recado também nessa fala, nesse evento na Bahia. É um discurso bastante contraditório, Sadi, com a postura que o presidente Lula vem tendo nos últimos dias, porque ele tem feito movimentos para buscar uma proximidade maior com setores do Centrão, para trazer setores do Centrão para próximo, do PT, nacos ali de partidos do Centrão, nichos, enfim, para tentar a neutralidade de alguns partidos, evitar que alguns partidos apoiem Flávio Bolsonaro ou outro candidato campo da direita. É interessante a gente lembrar que 3 dias antes dele fazer essas declarações, ele recebeu os parlamentares do Centrão na Granja do Torto, num clima descontraído, colocou Geraldo Vandré para dizer: prepare o seu coração para as coisas que vou contar. Então é muito contraditório. Uma fonte me disse o seguinte: é contraditório mesmo. E até agora não houve acordo ou sinalização desses partidos do Centrão de que vão fechar com o presidente Lula em 2026. Então não faz sentido o presidente baixar a guarda na visão dessa fonte. Antes de devolver para você, é importante a gente lembrar também que essa é uma característica do presidente Lula desde os tempos que ele era líder sindical. Ele gosta de ativar a base, ele gosta de, vamos dizer assim, tentar ativar sua militância, e aí ele usa essa força acumulada para chegar na hora da negociação num outro patamar. Ele tem essa dimensão conciliadora, ele mesmo gosta de dizer que faz acordo, que gosta de negociar, mas ele quer chegar fortalecido na mesa de negociação, e para isso ele estimula a militância a fazer essa disputa política, para ele pegar essa energia e usar isso na hora de negociar. Se a gente está falando de partidos do Centrão, essa negociação deve acontecer mais para frente, mas a gente vai ver daqui para frente, nos próximos meses, esse Lula bastante contraditório. De um lado, buscando a conciliação, e de outro, tentando mobilizar sua militância. Sadi, volto contigo. Obrigada, Bausa. A gente tem um trechinho da fala do presidente no último sábado. Nesse trecho ele fala que a eleição deste ano vai ser uma guerra. Vamos ver. Você vai desaforado, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinho, porque essa vai de Lulinha, paz e amor. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Nós vamos ter que estar preparados para ela. Para ganhar em alto nível. Para não poder deixar que a mentira prevaleça nesse país. Bom, o cenário de 26, se for confirmado, como a gente está acompanhando esses candidatos, Flávio Bolsonaro do lado de lá, contra o presidente Lula, alguém do PSD, o cenário da redição Bolsonaro-Lula é o que interessa ao governo do PT. Esse é o principal, eles estão trabalhando com isso, estão desejando isso, é tudo que eles querem. Então, eles puderem preservar e blindar, guardar o Flávio Bolsonaro numa caixinha e trancar, deixa ele lá até a eleição, para eles é o melhor dos cenários, porque eles conseguem reeditar esse discurso de nós contra eles. Agora, quando ele diz que vai ser uma guerra, ele está dizendo que vai ser uma guerra porque do outro lado tem o Bolsonaro. Não é porque ele vai partir para o confronto, nem é do perfil do presidente. Estou falando de eleição. O presidente tem um perfil de conciliação, de fazer acordo. A gente mesmo comentava aqui na semana passada, Merval e eu, da tentativa de acordo que ele organizou ali, articulou no impeachment de Dilma. Tentou um acordo para evitar o impeachment dela. Quem não quis foi o PT ali nos 45 do segundo tempo salvar o mandato do Eduardo Cunha. Quem tentou articular aquela saída para o governo da Dilma foi o Lula. Então, só para dar um exemplo, claro, estou exagerando aqui, para trazer como ele tem esse perfil de tentar uma concessão com quem estiver do outro lado. Ele senta à mesa. Esse é o perfil do presidente. Então, acho que tem mais a ver com isso, de dizer contra o Flávio Bolsonaro, somos nós aqui contra essa extrema-direita. Merval, boa tarde. Boa tarde a todos. É verdade. Agora, ele vai ter que subir o tom contra o bolsonarismo, né? Sim. Porque é o que, na verdade, a disputa é antipetismo e antibolsonarismo. E isso ele vai ter que subir o tom para se colocar como uma alternativa. Então, essa medida dele de como fazer isso é que vai ser importante, porque ele também, se fica raivoso assim o tempo todo, tem muita gente que não gosta de raivoso. O raivoso já tem o Bolsonaro. Então ele ganhou em 2022 porque ele era o contraponto ao Bolsonaro nessa questão de aliança nacional, que não aconteceu, mas era a proposta dele. Agora, ele tem a vantagem dele, é que uma coalizão Bolsonaro eleito e um Trump nos Estados Unidos é uma explosão, né? Então muita gente teme isso e não vai querer reeditar isso. Então é a campanha que já está entrando peruana dentro, né? Não tem jeito, ainda vai ter o carnaval aí com desfile homenageando o Lula. Esse desfile eu acho que vai ser um problema para ele, porque é a coisa mais simples do mundo entrar no TSE contra esse desfile, né? Porque é uma coisa pré-campanha fora de época. Mas é isso. O Palácio está monitorando esse desfile, a repercussão do desfile, porque tem exatamente isso que você falou, esse desgaste. Tem começado já 2 semanas com esse desfile, isso já era uma preocupação da ordem do dia, e isso está escalando. E se ele se empolga, ele vai à avenida, se ele se empolga, desce na hora pode ser, na hora, um show popular. Mas depois as consequências políticas disso vão ser muito... A previsão, pelo menos, que eu tinha de informação era de ficar no camarote, até ali da prefeitura, mas pode ser que a gente nunca sabe o que vai acontecer. E o Eduardo Paes adora sair em tudo até escola, né? Vem, amigo, me dá a mão, puxa, né? Malu, boa tarde. Boa tarde, André, boa tarde pra todo mundo, já falei. Eu vejo essas declarações da seguinte forma, monitorando aí os movimentos do Lula. Semana passada ele foi num jantar, né, com o Centrão, basicamente, e fez um discurso dizendo que já ganhou a eleição. Agora ele tá dizendo que ele vai pra briga, que é uma guerra. A gente sabe que nessa época nem tá prestando atenção na campanha. Quem tá prestando atenção na campanha são essas figuras que ele quer atrair e a militância. Então como é que eu vejo? Primeiro, e os jornalistas. E nós aqui. Estamos atenção desde o dia seguinte da última eleição. Que já acabou a eleição, já tá discutindo quem vai ser o sucessor de quem acabou de ganhar. Mas como é que eu tô vendo isso? Eu acho que tem 2 objetivos nesse discurso. Primeiro, essa coisa de vender expectativa, né? Nas últimas semanas eu tava ouvindo de gente em Brasília, o Lula tá de salto alto, o Lula descansou. Eu acho que ele detectou esse movimento e resolveu mostrar que ele tá pronto pra briga. Então ele vai no jantar do Centrão e diz, eu vou ganhar, e faz um discurso pra militância e diz, eu vou ganhar, nós vamos brigar, é uma guerra. Acabou o Paes e Amor pra dizer, olha, gente, eu vou brigar, eu vou ganhar. Então vocês podem vir comigo. Tudo uma questão de criar
a expectativa e vender pra atrair esse pessoal que tá começando, que agora que eles começam a formar as chapas, né? A gente sabe que agora que você articula tudo em abril, todo mundo tem que desincompatibilizar, tem 2, 3 meses pra todo mundo decidir como que vai, com quem vai dançar na eleição. E a segunda coisa é justamente uma vacina, né? Você tem toda a militância vendo que ele tá se reunindo com o Centrão, que ele teve com o Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro. Tem toda uma conversa aí com o Centrão que vai fazer uma aliança completamente pragmática, que não tem nada a ver com esse negócio de briga, né? Ele tá fazendo isso que você acabou de falar, ele tá fazendo acordo, mas a militância não precisa ficar prestando atenção nisso. Vamos prestar atenção que eu vou brigar, que eu vou pra guerra, que nós vamos acabar com o fascismo no mundo. É assim, esse é o discurso do Lula. Então, eu acho que esse é o movimento do momento, ele tem que incendiar a militância e convencer o pessoal de que ele continua sendo a melhor perspectiva de poder, e é com ele que o Centrão tem que marchar. Eu acho que deve estar tendo aí alguma preocupação com o Flávio Bolsonaro, mas assim, por enquanto é muito cedo pra dizer até mesmo se ele vai ser candidato, né? Nós não sabemos. Fala, meu. Eu acho também que o Lula deve estar muito preocupado com os efeitos da crise do Banco Master e esse ambiente contra o Supremo. Sim. Tudo isso é um ambiente político ruim institucionalmente e favorável a quem está fora disso e pode bater em todo mundo. Né? Então o ambiente hoje está muito carregado para quem está no governo, por incumbente. Né? Mesmo que o governo esteja bem, que a inflação mas ele representa e ele que faz acordos com o Supremo, ele que faz acordo no Congresso. Então isso tudo aí está ruim, o ambiente está ruim. Eu ia falar isso em um outro trecho, daqui a pouco a gente vai chamar, mas já que o Menval deu gancho, vou passar para a Ana, só para trazer esse bastidor que é importante, que existe uma corrente dentro do governo e entre os aliados do presidente Lula de tentar vender o Lula como um antissistema. Só que não tem como. Você escuta aí, você fala, mas como? Não tem como. Mas por causa disso que você tá falando, então, assim, até quando ele fala nesse próximo trecho, ele diz que a política tá no pior nível, tá? Porque isso, a gente pode discutir aqui se isso é um discurso válido ou não para os Bolsonaro, mas o ponto é que pegou. Em 2018 eles se venderam como antissistema e parcela importante da sociedade acreditou naquilo, também vindo de um presidente, de um candidato que passou 30 anos no Congresso Nacional e fez da política sua profissão. Mas para o presidente Lula, na minha opinião, não tem como você vender, mas isso demonstra, na verdade, a preocupação do PT com a vazão desse discurso na eleição de outubro. E a Malu falou dessa coisa de incendiar a militância, é aquela coisa do traje, o que você usa a depender do lugar onde você vai. Então com o Centrão, ele fala ali, ele é fluente na política do dia a dia. Vai pra militância, dá tropa pra munição, bater nos Bolsonaro. E o presidente também é muito hábil nisso, sempre é empresário, fala língua do empresário. Ele é muito habilidoso nessa articulação política. Boa tarde pra você. Boa tarde, André e amigos, a quem tá ao vivo com a gente. André, a gente tem que colocar o presidente no local que ele está. Ele tá no aniversário do PT. E ele, do ano passado pra cá em especial, sempre cobrou muito seus ministros que saíssem em defesa do governo e, claro, dele próprio. A gente viu o quanto ele gostava do ministro, à época, Flávio Dino, da Justiça, a troca na Secretaria-Geral e até na Secretaria de Governo também teve a ver com escolher pessoas que fossem defender com unhas e dentes o governo. Então ele tá dando um choque na militância. Existe dentro daquele núcleo próximo do presidente a ideia de que tem que ter um inimigo, senão não consegue animar a militância. O que ele tá dizendo para os militantes do PT é não tá ganham, não fiquem sentados em casa. Então, de um lado partam pra briga, reajam, não fiquem parados quando vier uma notícia mentirosa, saiam em defesa do governo, do partido, enfim, do candidato do partido. Mas ele também está mandando outros recados de que é preciso ampliar as alianças. Isso vale para vários estados, até do Nordeste, onde o governo não tem um candidato ali forte do PT. E aí vai ter que buscar outras alianças. Então, existe essa leitura de que o Lula está completamente em modo eleição, 100%. A gente já está vendo isso há várias semanas, nas reuniões que ele faz com os partidos, nas conversas que ele tem, inclusive com o Centrão, porque quem não quer estar com ele, pelo menos, ele está tentando construir neutralidade dentro do possível. E essa questão do antissistema, quando eu vi isso de um ministro, eu falei, é bem difícil, né? O presidente indo à reeleição para um quarto mandato se vender como antissistema, mas a ideia é ser contra o que está aí, tentar mudar a política. E aí Lula, por exemplo, já fez vetos importantes em matérias impopulares, e o que está na mesa é agora, neste momento, a escala 3x1 lá do Congresso, aquele aumento, fura-teto. E aí essa é uma grande discussão, como Lula vai lidar com isso, para encaixar também no discurso eleitoral. Então Lula fala da mercantilização para lembrar políticos que fazem negócios e tentar dizer, a gente não quer fazer negócio, não temos nada a ver com esse caso master. São vacinas, né? Vacinas já para a eleição. Valdo Cruz. Fala, Bertão. Não, eu só ia dizer que é outra coisa tão difícil o Lula se vender como antissistema, quanto de defensor da moralidade pública. Porque basta lembrar, mensalão, petrolão, não sei o que isso se apaga, ou pelo menos fica neutralizado. Porque ele dizer que a política apodreceu, ele está fazendo uma leitura correta. Agora, começou onde isso? Aí é prato cheio para a oposição também, ir para cima dele e relembrar o passado do PT, que teve envolvido em tudo quanto é escândalo nos últimos anos. Né? Você, Valdo, boa tarde. Boa tarde de novo, Andréia. Boa tarde, amigos. Olha, Andréia, dentro do Palácio Planalto, o que a gente ouve é o seguinte: Lula não quer ficar na defensiva nessa campanha. Ele quer sempre estar na frente, né? Ao contrário de eleições passadas, em que o bolsonarismo vinha ali na ofensiva, acuando o PT, e o PT tinha que reagir, o presidente Lula tinha de reagir. Dessa vez, ele quer estar na dianteira, né? O governo já está se preparando ali com dados para serem levados para o comitê de campanha sobre todos os programas que Lula lançou, o que o governo Bolsonaro fez quando estava na presidência da República, meio que para fazer esse confronto geral. E não só no campo da economia, no campo das ideias também. Então está tudo sendo levantado sobre o que Bolsonaro defendia na época da pandemia, o discurso de Bolsonaro em relação a mulheres. Então, está sendo preparado o material para ir ali para cima de Bolsonaro, nesse caso, Flávio Bolsonaro, para não deixar que ele se mexa antes para que Lula tenha de sair reagindo. Um pouco desse discurso, nós temos que ser um pouco desaforados, né? É nessa linha. Olha, não podemos ficar esperando que eles nos batam para a gente reagir. Nós temos que partir para cima. É uma radicalização de um discurso, dentro de uma visão de Sidônio Palmeira, que é o secretário de comunicação, que política exige lado, e que neste caso você tem que estar ao lado do povo, né? O risco dessa estratégia é você se consolidar realmente entre o seu eleitorado cativo, mas você assustar, como dizia o Merval, o eleitorado de centro, né? Aquele eleitorado que toda eleição diz o seguinte: olha, não queria nem Lula, nem alguém do bolsonarismo, nem Bolsonaro ou alguém do bolsonarismo, mas na hora H acaba votando ou no petista ou no deputado, ou no candidato do PL, né? E nessa eleição, será que a terceira via pode se viabilizar, se consolidar? Não sei, é cedo para dizer isso, mas esse tipo de discurso pode acabar levando esse eleitorado a dar uma olhada, esse embate grosseiro entre os dois lados, cansei disso. Agora ele vai ter que encontrar alguém realmente com possibilidade de ganhar a eleição, tenha viabilidade para que ele possa abandonar um dos dois lados. Então, André, é muito nessa linha que eu tenho ouvido dentro do Palácio Planalto. Vamos bater primeiro antes de apanhar.
eu chamar outro trecho aqui. Nesse aqui o presidente fala que a política tá podre, vamos ver. Agora o nosso deputado testemunha que a política apodreceu. A política apodreceu. Vocês que são candidatos, sabem como é que está o mercado eleitoral desse país. Você sabe quanto custa um cargo eleitoral. Você sabe quanto custa o vereador. Você sabe quanto custa o preço de cada candidatura desse país. O que é uma vergonha. O que é uma vergonha. Eu concordo. A gente fala aqui bastante sobre como baixou o nível da política, mas a culpa é de quem? Dos políticos, né? Então, assim, O diagnóstico é perfeito, mas quais são as razões para isso, né? E o que tem feito? Aliás, vai ser uma briga danada, porque também o bolsonarismo, que também foi eleito uma parte, botou o Moro, vamos combater, e no final virou tudo aquela mesma... Acabou com a Lava Jato, acabou com... acabou com a Lava Jato e acabou, não resolveu a rachadinha, né? Sim. E isso tudo volta também na campanha. Então vai ser uma campanha, não é à toa que os dois candidatos são os que têm mais rejeição nas pesquisas de opinião, porque é isso, representam dois lados opostos que tem muito telhado de vidro, né? O Bolsonaro foi pro PL. Que é assim, essa discussão, né? A gente fala aqui tanto, estamos falando do governo Lula, estamos aqui falando do governo Bolsonaro há muito tempo. Como é que pode o Bolsonaro, que fez aquela campanha 18, com o Heleno falando pega ladrão, pega centrão, eles passarem a despachar no PL do Valdemar Costa Neto, que é um dos principais líderes do centrão, e o Braga Neto também fazendo planilha lá, que o Valdemar contou aqui. Porque foi um dos protagonistas do mensalão, ou seja, a coisa tudo junto misturado, né? Uma coisa rapidinha só, no meio disso tudo, e aí eu voltando de rápidas, breves férias, olhando esse cenário todo, né? Você vê a campanha eleitoral. Se não nas ruas, totalmente na cabeça dos seus formuladores, sem dúvida nenhuma, e você vê mais uma vez uma campanha que começa, pelo menos sem clareza, em quais são os projetos que estão em jogo, quais são os projetos para o país. Quer dizer, o governo Lula poderia pegar alguns números da economia e dizer que essa luta contra o desemprego que rendeu frutos aqui, que será o nosso mote, ou é a profissionalização, novas escolas técnicas, ou é uma outra inserção do Brasil no cenário internacional. O bolsonarismo podia pegar essa visão que eles têm do patriotismo, da ligação com o trumpismo, que isso é um caminho a ser seguido, junto com as escolas cívicos militares, é isso que nós queremos para o país. Mas na verdade ninguém fala muito sobre isso. E outra coisa que está sendo pouco falada e que me parece será necessário debater também daqui pra frente, é a questão da linguagem. A gente vive um momento de desafios sobre o que se diz e o que se quer dizer quando se diz as coisas, né? Quando você está falando de liberdade, que tipo de liberdade você está falando? Quando você está falando em se inserir no mundo, em qual mundo você quer se inserir? É num bloco liderado pelo trumpismo, é num bloco que acredita ainda em multilateralismo, é num bloco que está ainda para ser construído e ninguém sabe o que é, e como é que isso vai ser utilizado, claro, durante as campanhas e através das técnicas e da tecnologia hoje. Mas vai bugar, né? Porque o Trump e o Lula estão BFF. Mas tão BFF. E até quando isso vai durar, essa história? Será que vai durar? Eu vi que o Flávio estava fazendo campanha nos Estados Unidos, né? Visitando a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Essa mesma que está ameaçada também, em boa medida, pelas políticas trumpistas nesse momento, né? Então você vê as contradições estão todas aí. Tá faltando ali alguns focos específicos. Eu acho que fica claro com esse discurso dele que os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática, que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção, né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, trocar o polícia, porque eu não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também, então você teve. Isso foi o pré. O que é o pós também, estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de acordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também. Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia, com a carteira de crédito consignada e tudo. Mas onde que eu tô querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo pra ele que essa vai ser uma questão. Então ele tá se diferenciando porque já tá chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então o que ele tá querendo dizer? Isso aqui não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele tá identificando, que é o seguinte: esse caso, como você tá falando, a Polícia Federal vai continuar investigando. Você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual. Tem uma investigação em São Paulo que tá andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu tô liberando, justamente, eu tô deixando o Banco Central, investiga o Banco Central tem autonomia, mas enfim, o Banco Central tá fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal tá fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso Master continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da campanha. Já é, mesmo que não aconteça mais nada, já será. Então o que ele tá querendo dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter com essa história. Agora, é muito engraçado o presidente falar em mercantilização da política, né? O que a gente viu na Lava Jato foram depoimentos de vários empresários, vou citar só um que foi mais impactante, do Marcelo Odebrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais no Caixa 2 para as campanhas dele e da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo de espanto, é justamente uma declaração feita por maqueteiro para atender uma demanda específica de se distanciar da corrupção dessa vez. Você falou do Supremo, eu acho que o ponto principal para mim, quando hoje as pessoas entendem, Supremo aliado, parte do Supremo aliado ao governo, né? Então, acho que isso está claro para todo mundo, mas depois ali do 8 de janeiro, depois do governo Bolsonaro, tal, toda essa sequência dessa linha do tempo. Quando eu falo setores do governo gostariam e articulam sim, e ficam brigando todo dia para dizer não tem, e tem um acordo de construção no bastidor, não é por causa dos políticos, é por causa de preocupação com o que pode acontecer com integrantes do judiciário. Porque qual é a leitura que eles fazem? Como o governo não tem base, não tem mesmo no Congresso Nacional, quem salva o governo, quem sacode o governo quando ele precisa, são setores do Supremo. Eles não querem confusão com o Supremo. Mas não tem como. Porque, como a gente está dizendo, se você deu liberdade de autonomia e a polícia investigar e as investigações de fato chegarem aos seus desdobramentos, pode respingar quem tiver culpa, quem tiver responsabilidade. Então, eu acho que eles não mediram, eles não sabiam a extensão de tudo que poderia acontecer e talvez seja tarde demais. Não tarde demais para que os setores do judiciário também consigam controlar o desfecho. Mas o curso da investigação eu acho que é tarde demais. E se o Master virar uma questão de eleição, vai ser uma questão importante na eleição, que a gente já tá postando aqui que deve ser, você vai ter muita gente votando em senador para fazer impeachment do ministro do Supremo. E aí o eleitor olha e fala, esse senador vai fazer impeachment, mas ele tá com Lula ou não? Lula quer sair fora disso, porque se ele entrar, na verdade o risco é o STF contaminar o Lula. Olha que ponto a gente chegou.